Olá, está começando mais um programa Missão Mundo. Eu sou Gilberto Barbosa e é um prazer estar aqui com você, direto dos estúdios da Luz para o Caminho. No programa de hoje, nós vamos conversar com a missionária Fabiana Brown e vamos conhecer um pouquinho o atual campo missionário onde ela e sua família estão servindo ao Senhor, na Espanha. Fique comigo, voltamos já já. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É um prazer estar aqui com você mais uma vez no programa Missão Mundo, que é uma realização da Luz para o Caminho, a LPC. A equipe do Missão Mundo é composta por mim, pelo presbítero Cornélio Nogueira Martins e também pelo nosso amigo e irmão Arthur Mendes. Muito obrigado pela audiência, continue divulgando o programa Missão Mundo, ore por nós, pois o objetivo desse programa é aproximar você, a sua igreja, dos nossos queridos missionários, dos trabalhos que eles têm realizados no Brasil e em outras partes do mundo. Eu quero ler com você neste momento, para nossa breve reflexão neste programa, um texto muito conhecido, que já assim, nos momentos finais antes de Jesus ser levado à cruz, quando ele leva os seus discípulos para o Getsemane. E eu quero então compartilhar o texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, onde está escrito: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Após o Senhor Jesus ter celebrado a sua última Páscoa com seus discípulos, ter instituído o sacramento da ceia, ele agora se dirige a este local. E é interessante aonde Jesus vai orar com os seus discípulos naquela madrugada. Ele vai a um local chamado Getsemane. E esta palavra significa o lugar da prensa, o lugar onde a azeitona era prensada, era esmagada, para ser produzido um óleo de qualidade, um azeite. De certa forma, nós podemos dizer que o Senhor Jesus foi para um lugar para ser prensado, para ser esmagado, e ele então abre o seu coração. Ele chega a dizer a Pedro, Tiago e João: A minha alma está profundamente triste até a morte. Mas Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele mostra para nós a sua obediência, a sua submissão ao Pai. Ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Esse cálice não era um simples cálice, era o cálice da ira de Deus. Jesus bebeu este cálice no nosso lugar. A ira de Deus não foi derramada sobre nós, por isso nós temos vida e vida em abundância em Jesus. Mas foi um momento difícil. Lucas chega a dizer que o Senhor, ao orar, agonizava, seu suor se tornou como gotas de sangue caindo pelo chão. Então Jesus está aqui orando, ele pede. Os discípulos dormem, não vigiam, ele exorta os seus discípulos, mas ele volta a orar dizendo: Pai, se não é possível que o Senhor afaste de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Que lição preciosa nós aprendemos com o nosso bendito Salvador.
que se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. E hoje Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Não tenha medo da vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Infelizmente, o nosso velho homem vive gritando dentro de nós: seja feita a minha vontade. Mas o servo do Senhor, a serva do Senhor diz o contrário. Não, Pai, ainda que seja difícil eu entender, porque eu estou passando por esse caminho, que a tua vontade seja feita na minha vida. Que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui no programa Missão Mundo. Hoje vamos conhecer mais uma missionária que tem servido ao Senhor, a nossa querida irmã e amiga missionária Fabiana Brown. Hoje ela está na Espanha, ela vai se apresentar para aqueles que não a conhecem ainda. Eu já tive a honra, a alegria de entrevistá-la há quase 4 anos atrás, na primeira temporada do Missão Mundo, e hoje, mais uma vez, ela está aqui conosco. Quero dar boas-vindas, agradecer você ter aceitado o nosso convite. Em nome da equipe do Missão Mundo e da Luz para o Caminho, eu agradeço, Fabiana. Que honra tê-la aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês que estão ouvindo, irmãos e irmãs de todo mundo, né? Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do que a gente escutou agora nessa devocional. Realmente dizer: eis-me aqui, Senhor, nos use. O Senhor Jesus é um exemplo para a gente, que a gente possa continuar. É realmente muito prazeroso estar aqui. Obrigada pelo convite. Você, irmão Gilberto, presbítero Cornélio, uma honra mesmo. Que alegria, viu? Que Deus te abençoe. E eu quero te perguntar, Fabiana, com relação àquela pergunta quebra-gelo do programa, mas eu considero uma pergunta tão assim, especial, porque a gente vai te conhecer um pouquinho mais. Conte para nós um pouquinho da sua caminhada cristã, do seu chamado, quando é que o Senhor aqueceu seu coração com o tema missões, a constituição da família, até vocês partirem do Brasil e irem para o primeiro campo missionário. Isso mesmo. É, eu falo que a gente precisa sempre falar de missões, conscientizar as igrejas, que é um tema muito importante, não só no culto no domingo, mas em todos os momentos a gente levar a visão missionária. E eu sou fruto dessa visão missionária, de uma igreja que tem visão missionária, um pastor com visão missionária. Quando eu tinha 12 anos, estava numa conferência missionária, estava ouvindo sobre os cristãos perseguidos. Você já ouviu sobre os cristãos perseguidos? Se não, procure na internet. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a materiais, tem muita coisa. É muito importante nós estarmos envolvidos com esses irmãos, que é parte do corpo de Cristo, que sofre por causa do evangelho, né? Às vezes isso é tão distante. Isso, eu que sou natural de Limeira, do interior de São Paulo, era algo muito distante para mim, né? A gente tinha tantas Bíblias, a gente tem acesso, uma igreja forte. Isso era algo tão distante. Quando eu ouvi a primeira vez que cristãos estavam morrendo por ter Bíblia, por conhecer, por servir ao Senhor Jesus, né? Por seguir a Cristo, isso impactou muito meu coração. E eu que era uma criança, né, uma pré-adolescente na época, indo na igreja, e tinha várias Bíblias, né, assim, várias traduções, e aí só que eu não lia a Bíblia de verdade. Então eu falei: Deus, tem cristãos que estão pagando o preço. E eu nem leio a Bíblia, só para ganhar o prêmio da escola dominical, que naquela época antes disso, né? É verdade. E aí eu falei: Senhor, se o Senhor quiser, transforma a minha vida. Que essa palavra, essa preciosidade, que irmãos estão morrendo pela Bíblia, que eu possa dar valor para essa palavra, que eu possa dar valor para a Bíblia. Que se o Senhor quiser, me use para encorajar, para servir a sua igreja, servir os cristãos perseguidos, servir a igreja do Senhor no mundo todo. Então, desde então, eu comecei a me envolver com evangelismo na igreja, ministério de discipulado, evangelismo, missões, participando de viagens missionárias, e aí foi que eu também, naquela época também, né, assim, já faz quase 20 anos, já faz 20 anos que eu saí de Limeira para ir para o seminário. Eu posso parecer jovem, mas na época eu era mais jovem ainda. Então eu saí, fui estudar no Palavra da Vida Norte, lá no PV Norte, porque eu queria ter essa visão missionária e conhecer também a realidade do Brasil. Uhum.
E aí eu fui para lá e eu voltei depois e organizava equipes de profissionais de saúde para ir para a região norte, para servir as comunidades ribeirinhas, enquanto a gente servia com o Ministério de equipes de saúde, profissionais de saúde, nós evangelizávamos e tinha essa portas abertas, né, Uhum. com as pessoas no norte do Brasil. E aí, em comunidades ribeirinhas, e uma dessas viagens eu conheci meu marido. O Gilberto já Sim, conheceu, algumas pessoas não conhecem. Aí eu sim, conheci o meu marido Sebastian, sim. que ele é alemão. E aí, para mim, isso foi uma mudança realmente de paradigma, de entender a missão também, né? Uhum. Então, o Sebastian mudou e ele falou: Fabiana, você precisa conhecer a realidade da Europa. Porque no Brasil a gente tem muito cristão. Estou impactado. O Sebastião veio no Brasil também fazer um Uhum. projeto de missões a curto prazo. E aí ele falou: você precisa conhecer a realidade da Europa. E eu falei: quê? A Europa não precisa de missionários. Eu queria ser missionária com os cristãos perseguidos, entre muçulmanos, não na Europa. Uhum. E ele falou: você não sabe, isso era mais de 20 anos, não, 15 anos, alguns anos atrás. E aí ele falou: você não conhece a realidade da Europa. E aí eu falei: ah, não, achava que a Europa era, não era um campo missionário de verdade. Sim, sim. É. E aí isso mudou, né? A realidade. E você, então, claro que após conhecer o Sebastião, ainda nesse trabalho no Brasil, vocês se casaram aqui no Brasil? Sim, na Isso. Igreja Presbiteriana de Limeira. Olha que Uhum. bênção. Vocês têm, a família cresceu, né? Vocês têm filhos? E tem duas filhas, aí a gente casou. Uhum. Eu fui para a Alemanha como missionária lá, né? E a gente tem duas filhas, Naomi, e o nome da segunda filha chama Yael Ana Brown. Uhum. E aí, Yael é um nome hebraico. Sim. No Brasil, todo mundo acha que é um nome alemão, mas é um nome hebraico. E na Alemanha, o povo acha que é um nome brasileiro. Olha só. Então, não é, é um nome hebraico. E é um nome até que, como que Ana, não tem Uhum. tanta Ana no Brasil, né? Sim. Yael é o nome, um dos nomes favoritos em Israel para mulheres, para Olha que meninas bênção. também. E Bem famoso lá. a primeira é Naomi. Naomi, sim. Sim. Então tem duas princesas, né? Que Elas. seria Noemi, né? Ah, Seria Noemi em português. que Uhum, legal. Vocês foram bem sim. criativos aí na escolha dos nomes. Que bênção. Então, aí já falando um pouco, porque quando a Naomi nasceu, ela nasceu em 2015. Uhum. Assim, já entrando um pouco também num pouco do nosso ministério que a gente fez para a Alemanha, que a gente fazia. Quando Uhum. eu cheguei na Alemanha, eu já iniciei meu trabalho com refugiados naquela região, Sim. principalmente no sul da Alemanha. E a história de Ruth e Noemi é uma história que, para quem serve refugiados, é uma história muito linda da Verdade. redenção, de Deus, da história do Senhor, né? Da história redentiva, a gente pensando como Ruth, como Noemi, um tipo de Cristo, né? Um tipo de modelo de igreja, uma igreja Uhum. acolhedora, uma igreja sofredora até. Então, sempre fui muito impactada por isso. E 2015 foi um momento de transformação na Alemanha, na Europa, no mundo todo, né? Até então, eu trabalhava, servia entre refugiados, e refugiados era algo bem distante, a igreja é muito pouco, a gente não tinha tanta realidade, assim, a igreja não era consciente da realidade dos refugiados. Uhum. E aí, depois, em 2015, com a crise que teve, com toda aquela, a mídia falando sobre, a gente teve um momento muito transformador, né, de Uhum. conscientização. E como Naomi é em alemão, Sim, então a sim. gente, vamos colocar o nome, sempre gostei desse nome, falei, vamos colocar o nome de Naomi na nossa Que filha. benção. A diferença de idade delas, elas estão com quantos anos hoje, as meninas? Hoje elas já estão com, a Naomi está com 10 Exatamente. anos e a Yael com 7. Que joia. Você que está acompanhando o programa de hoje, então, conheceu mais um pouquinho dessa história linda que o Senhor trabalhou no coração da Fabiana lá na sua pré-adolescência, com 12 anos,
quando ela participava ali daquela programação missionária na sua igreja, a igreja dela, Igreja Presbiteriana de Limeira, uma igreja no interior de São Paulo, uma igreja missionária que já enviou muitos obreiros, uma igreja que atende ao chamado, que investe nos missionários em todos os sentidos. E a Fabiana é fruto também dessa igreja, dessa visão, contando para nós como ela se formou, como ela se preparou na região norte, conheceu o Sebastian, casaram e foram servir ao Senhor lá na Alemanha. Eu quero voltar aqui com a Fabiana. Você comentou que inicialmente você achava que a Espanha não, a Europa como um todo não era ainda um campo missionário. Mas quando você chegou na Alemanha, antes até mesmo de trabalhar com os refugiados, como foi o impacto? Como que aquilo que o Sebastian falava, saltou aos seus olhos? Como foi essa questão? Isso mesmo, o Sebastião ele falava, Fabiana, você não conhece a realidade da Alemanha, da Europa. O Brasil, a gente tem muito mais crente, muito mais igrejas fortes, jovens. Ele falou, eu estou impactado. A igreja brasileira impactou a minha vida. E eu Uhum. quero isso para o meu país. Sim, E aí eu lembro que eu falava, não, eu quero ser missionária entre muçulmanos, entre povos não alcançados. Por que Deus quer me levar para a Europa? Ser missionária na Europa é fácil, eu achava, né? E a gente tinha uma ideia de missão que não é saudável e também muito distante e abstrata, né? uhum. E aí, quando ele falou, não, você precisa ir para a Alemanha, precisa conhecer essa realidade. E aí ele me convidou para ir para lá. Eu fui. E aí eu cheguei no aeroporto lá de Frankfurt, eu lembro que eu fiquei assim, gente, o que é isso? Naquela época, principalmente, era muito difícil a gente ter mulheres com burca, Uhum. assim, ou então com véu, com hijab, era muito distante da Sim, realidade do Brasil. E eu cheguei no aeroporto em Frankfurt, hoje eu sei que são mulheres afegãs, tinha 10 mulheres afegãs lá com burca, umas burcas azul, assim, e era tão lindo, eu olhei e falei, gente, elas estão aqui. E eu cheguei e fiquei, é isso, gente, tá bom, Deus. Só que aí eu falei, não, vamos ver como é a igreja. E aí ele me levou para conhecer várias igrejas e infelizmente só tinham idosos, só hum, tinha pessoas assim, uma igreja muito étnica em sim, relação aos nativos alemães, né? Não tinha pessoas de fora. Na rua você vê pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações. Dentro da igreja, a gente vê uma igreja étnica, a gente vê uma igreja idosa, uma igreja com poucos jovens. E isso é muito triste, né, de pensar nessa realidade. Principalmente o que a gente vê é a igreja não tem mais vocacionados, um déficit de pastores, muitas igrejas sem pastores, uhum. sem líderes, porque os membros não querem tomar liderança na igreja. E isso eu fiquei muito triste, até mesmo porque na época a gente cuidava, eu era uma das líderes dos adolescentes da igreja de Limeira, e só de adolescentes a gente tinha 200 Olha adolescentes, só, mais de 200. E isso é o número de uma igreja grande na Alemanha. sim, Na Europa, uma igreja com 200 membros é uma igreja muito grande. E é muito diferente da nossa realidade do Brasil. E eu fiquei, gente, a igreja, primeiro, né? A igreja, ela é uma igreja idosa, uma igreja que tem uma lacuna de gerações, uma uhum. lacuna de liderança. Essa é a realidade da igreja alemã hoje. E uma igreja voltada para dentro, que não é uma Hum, igreja missionária, que ela não tem uma visão. É muito discrepante a realidade das cidades, da rua, da onde a igreja está inserida, do que acontece dentro da sim, igreja, né? sim, Então, né, uma igreja alienada do momento de hoje, porque ela não alcança e ela não não supera as barreiras culturais e ela entendo. não vai atrás realmente das pessoas que não conhecem a Jesus. É uma igreja que deixou, a gente fala, né? É uma igreja que virou morna, é uma igreja que ela não é luz e ela não é sal. Então, essa é a igreja alemã. Por si só, isso é uma realidade missionária. Por Com si só, nós certeza, com precisamos certeza. enviar.
missionar, né? A gente precisa mandar missionários para a Alemanha, para as igrejas alemãs, pastores, os pastores brasileiros. O que a gente tem hoje, a gente tem seminários que a gente tem que fazer prova, que tem seminários que falam assim, não, a gente está cheio, a gente tem muita vaga, a gente não pode acolher mais alunos. A realidade do Brasil. A gente vê hoje na Alemanha igrejas fechando, a gente vê seminários que não têm alunos, 2 alunos inscritos, seminários fechando. Essa é a realidade da igreja. Então, a gente precisa de revitalização, a gente precisa de líderes, a gente precisa de professores, a gente precisa de pastores, a gente precisa de todas as pessoas nessa área, e principalmente pessoas trabalhando com jovens, porque não há jovens, famílias. Então, essa é a realidade da igreja. Sim. Agora, pensando na rua, na sociedade alemã, a gente vê hoje uma Alemanha, uma Europa, que tem chegado muita gente de diversas culturas, de Uhum. muitos povos e nações que até então são de povos de difíceis, até de não alcançados. Sim, sim. Então, cristãos perseguidos também, a gente tem Uhum. os muçulmanos chegando, a gente tem cristãos que até eu falo que católicos, ortodoxos, pessoas que falam aramaico. Elas falam, Olha pessoas só. que elas são até orgulhosas. Eu falo a língua que Jesus falava. Mas você vai perguntar, o que que Jesus é para você? Aí não tem É nada, algo que não tem um relacionamento, não conhece Jesus. Então, essa é a realidade da igreja na Alemanha, né? Que nós precisamos orar. Ore pela Sim. Alemanha, ore pela Europa, porque Realmente, precisamos de mais trabalhadores. nós já conversamos com outros missionários e eles relatam isso que você está falando, que aquela ideia, ser missionário na Europa é fácil, ou ir para os países de primeiro mundo, mas a realidade que você acabou de trazer para nós, que é uma realidade gritante, né, triste, mas louvado seja Deus, porque Deus usou um tempo que você esteve na Alemanha com o Sebastian. Eu não sei se hoje, atualmente, vocês não estão mais na Alemanha, mas há uma força-tarefa, outros missionários nossos que estão na Alemanha servindo? A gente tem um número de brasileiros lá na Alemanha também. A gente tem mais um casal Uhum. da PMT lá na Alemanha. E a gente tem hoje uma das coisas que eu estou trabalhando, que o Senhor tem colocado no meu coração, é a gente também mobilizar a diáspora brasileira, porque Hum. hoje, quando eu cheguei no Brasil, na Alemanha, desculpa, o número de brasileiros não era muito grande, tinha acho Uhum. que um número muito baixo. A gente, por exemplo, tinha acesso muito fácil ao Consul, o consulado brasileiro era de fácil acesso para a gente. Sim, Hoje, pelo grande número, é muito difícil você ter um acesso ao cônsul, você ter acesso ao consulado, a comunidade de brasileiros na Alemanha é muito grande. Em Atos 8,4 diz que os cristãos que foram dispersos pregavam o evangelho. sim, E uma das bandeiras que eu tenho levantado ultimamente infelizmente, a realidade é que é muito difícil enviarmos missionários tradicionais, como eu sou, como sim, missionários que são em tempo integral para a Alemanha, porque o visto é uma dificuldade muito grande, o sustento é uma dificuldade muito sim, grande. Então, é muito difícil uma igreja realmente conseguir. Eu falo que a gente sabe, eu sei muito da com pele como é certeza. difícil a igreja ter Sim, conscientização de enviar esses missionários. Mas Deus já está enviando pessoas para cristãos para a Alemanha de outras formas. E a gente precisa usar essa tarefa, essa força que a gente tem para que ela pregue o evangelho. Em relação ao nosso trabalho, Deus foi muito gracioso. A gente implantou uma igreja, a gente recebeu novos missionários de outras nacionalidades também. uhum. Então a gente deixou um trabalho bem feito lá, digamos. Que bênção. Antes da gente ter aqui um break, Fabiana, eu queria que você falasse um pouquinho, você comentou logo no início da questão do trabalho com os refugiados no sul da Alemanha. Como foi isto? Aí, se você puder contar, de repente, alguma experiência, esse tempo que você atuou ali, né, entre os refugiados. Eu trabalhei eu servi no sul da Alemanha e no norte da Alemanha também, na região da Alemanha, da antiga Alemanha Oriental. Uhum. Então a gente vê que o contexto do sul da Alemanha é um contexto que, principalmente na crise de 2015, os refugiados chegaram mais nessa região. O norte da Alemanha, que é a região da Alemanha Oriental, da antiga Alemanha,
uma região que ela é mais inóspita, digamos, né? Uhum. Então, nessa região, a gente tem poucas pessoas que querem realmente voluntariamente se mudar para lá. O governo alemão mandou daí muitos refugiados a morarem lá, porque lá tinha algumas. A gente tem um déficit habitacional na Alemanha muito grande, Uhum. então o governo mandou alguns refugiados para morarem lá, e eles chegaram um pouco mais tarde na região da Alemanha Oriental. E a região da Alemanha Oriental em si é um desafio à parte também, mas mais complexo que o sul da Alemanha. Um dos lugares onde o nazismo mais cresce, renasce, na verdade, Ai, né? que pena, hein? Um dos lugares onde o nacionalismo está crescendo muito, mais que de forma geral, é na região da antiga Alemanha Oriental. Então, a gente tem uma realidade de refugiados lá que é relativamente nova. A gente, por exemplo, eu tinha minha vizinha, que ela é alemã e ela morava nos blocos do comunismo lá onde a gente morava junto. E ela fala para mim que fazia nem 10 anos que ela havia visto uma pessoa preta a primeira vez no bairro dela, no bairro que a gente morava. Não fazia nem 10 anos. Ela nunca tinha visto uma pessoa preta na nossa região. Olha só. Então, pensa, uma realidade de um lugar que as pessoas já, por causa do comunismo, viviam fechadas, Uhum. viviam limitadas à exposição de outras culturas. Então, ficou sempre fechado naquele mundinho dela. E agora chegando pessoas da Somália, da Eritreia, pessoas de outros países, e também com uma religião diferente, uma cultura diferente, uma cor diferente, para ela é muito difícil. Então, muitas vezes, por exemplo, o trabalho com muçulmanos, o trabalho com alemães é um trabalho, um campo muito desafiador. Eu lembro que o Ronaldo Lidório ele falou uma vez que Deus ele dá os campos mais difíceis para os missionários que são mais perseverantes. Eu falei, ai Deus, obrigada por o Senhor confiar na gente isso, porque é um É. desafio. Quem trabalha com muçulmanos, quem trabalha também aqui na Europa tem um grande desafio que sociedades muito diferentes Uhum. e as duas ninguém conhece Jesus, né? Assim, é muito difícil, não que ninguém conheça Jesus, mas Entendo. é muito Na grande difícil você maioria, né? testemunhar isso, realmente. Então, o que que a gente faz? O que que a gente tem que fazer? O que a gente precisa? Se você está ouvindo, se você está vendo, se você está participando agora desse momento da nossa conversa, pare e ore. Ore para que o Espírito Santo haja na Europa, para que o Espírito Santo haja entre os povos muçulmanos, porque nós lançamos a semente Sim. e todo fruto, toda conversão, todo abrir dos olhos, todo quebrantar dos corações vem através do Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo, ele é o Deus presente e vivo. E ele atua de formas incríveis. Eu já tive a oportunidade de ter gente que já sonhou com Jesus. Uhum. E ela sonhou que uma pessoa com uma blusa laranja ia falar para ela o que significava o sonho. E eu estava naquele dia com uma blusa laranja. Uhum. Então, assim, eu já tive oportunidades, assim, que é realmente o Espírito Santo agindo, e eu, como missionária, tenho esse privilégio de pregar o evangelho, de falar realmente, de testemunhar, que é a nossa obrigação. Então, nós precisamos do agir do Espírito Santo. Tem muitas coisas maravilhosas que o Espírito Santo está Uhum. fazendo. Agora, mais recente, uma coisa que eu celebro muito, que a gente pensa também, muitos refugiados os árabes, mas os ucranianos, eles são refugiados. A gente recebeu muitos refugiados ucranianos na Alemanha. E os ucranianos, a igreja ucraniana é uma igreja muito forte. E Sim. assim, é lindo de ver o que os ucranianos, nossos irmãos ucranianos, estão fazendo na Alemanha, na Espanha, na Europa. Fabiana, Então, os refugiados, eles são bênção também. eu vou pedir para você segurar essa Pode falar. bênção aí, que você vai contar. Nós faremos um break, aí nós vamos continuar esse bate-papo aqui, ouvindo lindos testemunhos, e você ouviu o pedido de oração aí que a Fabiana fez aqui no programa. Vamos orar pela Europa, pela visitação do Senhor para esses povos. Mas ela vai contar um pouquinho mais essa experiência linda da Ucrânia que ela está compartilhando já, e também ela vai falar do atual campo que ela está na Espanha. Fique comigo, vamos fazer um break e voltamos já já. Você pode viver sua vida
apenas por viver. Um brilho passageiro, se desgastando à toa sem deixar nada. Ou você pode ser uma luz penetrante na escuridão deste mundo, um coração bondoso, um farol a iluminar os que te rodeiam. Mostre aos outros essa luz. Jesus é a luz do mundo. Estamos de volta com o programa Missão Mundo, hoje conversando com a missionária Fabiana Brown. A nossa irmã está servindo ao Senhor atualmente na Espanha, mas já serviu ao Senhor por muitos anos com a sua família na Alemanha. No quadro anterior, no bloco anterior do programa, ela compartilhou um pouquinho do seu chamado, do caminho que o Senhor fez ela percorrer até chegar na Alemanha, de ter conhecido o seu esposo no Brasil, mas que era alemão. E ele, então, compartilhando do desafio missionário na Europa, ela, então, foi servir ao Senhor ali na Alemanha, suas lindas filhas, também com a família missionária. Mas agora eu vou continuar aqui esse bate-papo. Que Deus te abençoe, divulgue o nosso programa, tá bom? Mas vamos continuar conversando aqui com a Fabiana. No bloco anterior ela estava falando um pouco de coisas maravilhosas que Deus tem feito e ela falava da Ucrânia, eu tive que cortá-la, mas agora eu vou deixá-la falar. E na sequência, Fabiana, conte para nós um pouquinho, assim que você fechar o assunto aí da Ucrânia, você conte já um pouquinho do seu momento atual, que vocês estão servindo ao Senhor agora na Espanha. Isso mesmo, estava compartilhando, né, sobre a realidade dos refugiados, que eles não são só, a gente ouve, né, muito sobre a islamização da Europa, que os muçulmanos estão chegando. Infelizmente, tem verdade nisso, que os muçulmanos estão chegando e tem muita gente realmente muçulmana na Europa hoje. Eu Sim, falo que a gente não pode culpar os muçulmanos somente, porque a Europa, ele era o continente, o berço do cristianismo, né? Das missões mundiais, das missões que a gente conhece hoje, missões modernas. sim, A gente conhece tradicionalmente como a Europa o berço das missões tradicionais, né? E aí, então, esse declínio do cristianismo não é devido aos muçulmanos, mas é porque a igreja não cumpriu o seu papel. A igreja se afastou da palavra do Senhor. Então, essa é a realidade da Europa hoje. E a gente também só ouve, muitas vezes mal, igreja, o quanto o muçulmano é um problema. E a gente de vez vê que o muçulmano, o Islã e essas pessoas que estão chegando, elas são uma oportunidade de o evangelho. com Não é certeza. verdade? Então, Deus está trazendo, né? Tem uma frase que a gente usa, tem até alguns documentos missiológicos que fala: os povos estão às nossas portas. Uhum. Então, Deus mandou as pessoas de países não alcançados para as nossas portas. Tem gente, eu não lembro quem falou, mas assim, a gente tinha a responsabilidade de ir e pregar o evangelho. A gente não foi. Então, Deus trouxe essas para que nós possamos pregar o Uhum. evangelho. E a gente Exatamente. não fez. E aí, o que Deus também fez? Trouxe cristãos para pregar o evangelho. É E aí, desafiador. então, isso que eu falo que é o papel da igreja ucraniana. A igreja alemã, a Europa, de forma geral, ela tem sido muito abençoada com os refugiados ucranianos que chegaram na Alemanha, na Espanha, na Europa de forma geral. A igreja ucraniana também viveu isso. A igreja ucraniana, pouca gente sabe, mas é uma igreja muito forte. Uhum. Tem irmãos, igrejas fortíssimas, crentes, firmes na palavra, irmãos assim, fiéis ao Senhor. Só que um dos problemas da igreja ucraniana é que ela não era uma igreja missionária. Tem, assim, quase a gente pouco ouvia dos missionários ucranianos no mundo. A Uhum. gente, quase antes da guerra, a gente não tinha relatos disso. Sim. Agora, depois da guerra, a gente vê que, eu sei de histórias, que uma igreja de 500 membros na Ucrânia ficaram só 50 membros. A maioria foi embora, saiu, se tornou refugiado em vários países da Europa. Então, essa igreja de 50 membros. Hoje, essa igreja tem 800 membros, porque os próprios ucranianos se Olha, converteram. E os ucranianos que saíram dessa igreja estão plantando outras olha, que igrejas em bênção. outros lugares. É lindo de ver o que Deus está fazendo. E entre todos esses momentos, Aham. fazendo. O que a gente veio parar na Espanha, né? Se tem tanta Exatamente. coisa na Alemanha, essa Aham. realidade, talvez você pode estar se perguntando.
Deus foi muito gracioso com a gente de ter essa oportunidade de a gente ter 25 batizados em um período de 6 anos lá, a gente teve essa oportunidade. Deus também foi gracioso de enviar uma equipe missionária também para contribuir com o nosso trabalho. E também Deus incomodou nosso coração de ver essa realidade, de talvez você, irmão, que está ouvindo isso, você só pense nas pessoas em movimentos, nos refugiados, como coitadinho, pessoa não conhece o evangelho. Mas, se a gente pensar na perspectiva bíblica, e nós, principalmente nós, cristãos, fiéis à palavra do Senhor, a gente crê na soberania do Senhor. Sim, O Senhor é soberano e Ele quem governa, e Ele tem o controle sobre todas as coisas que acontecem no mundo. Deus, ele nunca perdeu o controle da história. Deus está movendo povos, Deus está movendo pessoas de forma que a gente nem é imagina. verdade. E o propósito dessa movimentação é para que ele seja glorificado, Amém. É isso para que mesmo. pessoas tenham esse conhecimento, para que ele seja adorado. E a gente, como igreja, a gente, na verdade, a gente está sendo retraído, a gente está ouvindo o que o mundo está falando sobre essa movimentação de pessoas. A Uhum. gente às vezes culpa essas pessoas que estão em movimento, a gente julga, a gente não acolhe, a gente não ama o nosso próximo e a gente não testemunha. E principalmente as pessoas em movimento, uma das coisas que eu percebi é o potencial dos ucranianos, o que eles estavam fazendo, que lindo que é isso. E eu também comecei a entender e ver esses brasileiros que estão em movimento. Muita gente, principalmente que chega na Europa, de vez eles darem fruto, crente saindo, talvez pastor que está ouvindo essa live, que está aqui junto com a gente, talvez você tenha uma ovelha da sua igreja e ela está saindo da sua igreja. E o que eu tenho visto é muitas dessas ovelhas se tornam ovelhas sem pastores. É muito triste. Elas estão se perdendo. Pouca gente estuda, tá? Fiz uma pesquisa rápida e procurei o significado de igreja brasileira. Igreja brasileira é o ajuntamento de cristãos dentro do Brasil. Mas a igreja brasileira também é o ajuntamento de cristãos fora do Brasil. Sim. A igreja brasileira de cristãos fora do Brasil, eles são ovelhas sem pastores dentro do Brasil e fora do Brasil. Porque eles muitas vezes não se adequam, eles não falam a língua local, eles ficam nos guetos deles. Isso tá propósito do Senhor. Em Atos 8,4 diz que os que foram dispersos pregavam o É evangelho. verdade. E a realidade não está acontecendo. Muitas vezes a gente ouve que a pessoa saiu porque ela teve uma oportunidade de emprego, porque ela queria melhorar de vida, e entre vários motivos. A gente missionária, a gente é assim, a igreja celebra, envia, mas a igreja não tem celebrado um movimento de cristãos que Sim, estão saindo dos países. é verdade. É E verdade. muitas vezes a gente até julga. A gente fala, ai, saiu porque ele tem uma vida melhor. Mas pensando em Ruth, em Noemi, Com certeza é. Noemi na Bíblia saiu, né? Olha aí, por que que Noemi saiu do país dela para ir para uma outra terra? E nós falamos, né? Muitas vezes nós dizemos assim: olha, quando Deus te deu uma vocação, toda vocação é de Deus. Às vezes você vai trabalhar numa empresa, a empresa é multinacional, você tem uma sede em outro país, você é transferido, você pensa, fui promovido, vou morar num outro país. Mas não é só o profissional que está indo, ali está indo um servo de Deus, uma serva de Deus, ela deve ter essa consciência. É um missionário que está entrando naquele país pela porta de uma oportunidade profissional, foi estudar, foi se aperfeiçoar, mas o tempo que ele estiver ali, ele é sal e luz, ele deve ser, né? Então existe essa ideia equivocada, infelizmente, né, Fabiana? Exatamente. E Noemi na Bíblia, ela queria ter tava com fome e ela foi Uhum, buscar uma melhor qualidade de vida. exatamente. Então a gente julga, muitas vezes a gente fala mal, né? A gente não vê essas pessoas como instrumento. E pensando na realidade da Ucrânia, muitas coisas que estão acontecendo no mundo teológico, missiológico, o Senhor colocou no nosso coração da gente continuar servindo principalmente os refugiados, Tá. mas também conscientizando
treinando e desenvolvendo ferramentas para que essas pessoas em movimento possam ser testemunhas, Sim, para que elas entendam a sua identidade em Cristo, para que elas possam elas dar fruto. Porque é isso que o Senhor tem chamado. O ID é para todos, não só para nós com missionários. certeza. Então a gente precisa um pouco, não só pensar o refugiado, como coitadinho, eles precisam ser evangelizados. É verdade. A gente fala que missões para as diásporas, que é o termo que a gente usa para pessoas em movimento, para refugiados, para migrantes e tudo mais, Uhum. o termo missiológico é diáspora. Então, as diásporas precisam ser evangelizadas, mas elas também precisam ser cuidadas e elas também precisam ser enviadas. E nesse momento, Missão além delas mesmas. sim. E nesse momento, então, quando vocês estão Não pode sediados na perguntar. Espanha, vocês continuam com esse trabalho com essas frentes. Só que agora, talvez fisicamente na Espanha, mas com esse mesmo propósito. Exatamente. O Senhor foi incomodando o nosso coração e a gente vê hoje que a Espanha é a principal porta de entrada de refugiados na Europa hoje. Uhum. O principal caminho que os refugiados fazem para entrar para a Europa é pela Espanha. E tem a igreja espanhola, a igreja evangélica na Espanha, ela tem somente 45 anos. Antes era proibido ser cristão aqui, ser Uhum. evangélico, né? Então, a igreja espanhola é uma igreja fraca, igreja cristã evangélica na Espanha é fraca, muito fraca. Ela não é suficientemente forte para acolher essas pessoas que estão chegando. Entendi. Mas principalmente também a Espanha é um lugar estratégico, que se a gente pensar, porque ela está, teoricamente, ela está na faixa da janela, da antiga janela 10 por 40, que é um campo missionário grande, né? Uhum. Que a gente, como missionário, a gente tem um foco, né, da evangelização, que é os lugares menos evangelizados do mundo, está nessa região Uhum. geográfica. Então, ela está nessa região, ela tem um contato muito forte com o norte da África, que é também a região onde que tem menos números de cristãos do mundo. Então, é um lugar muito estratégico. E o Senhor foi muito claramente, falou: vocês têm que estar aí nessa região. A gente está bem no sul da Espanha, pertinho do Estreito de Gibraltar ali. Sim. Um dos nossos ministérios, o Sebastião, principalmente, está servindo entre os refugiados também. A gente tem trabalha numa organização cristã, num projeto de plantação da Igreja Presbiteriana também lá em Málaga. E também servindo isso com pessoas do mundo todo. Às vezes eu falo que eu tô na nuvem. Eu tô lá em Málaga de corpo presente, Mas, mas como eu estou hoje aqui do nosso online aqui, às vezes eu tenho reunião no mundo todo, levando realmente essa palavra de conscientização, de para que a gente possa estar consciente realmente do nosso papel como igreja e do papel das pessoas em movimentos. O que Deus está fazendo? Vamos pensar com uma perspectiva bíblica. Nós somos cristãos. uhum. Nós vemos o mundo através da lente. Estou aqui de óculos, Uhum. mas a nossa lente é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o Senhor é soberano, Ele todas as coisas, e é Ele quem movimenta pessoas. O nosso próprio Deus é um Deus em movimento, Com né? A gente certeza. fala que tem um termo que acho que você vai gostar, que vocês que estão ouvindo aí, vocês vão gostar, tem um termo que eles chamam de Motus Dei, que é o Deus em movimento. E eles já começam em Gênesis 1, já falando que o primeiro versículo, a descrição de Deus, o que que é? O Espírito de Deus, no princípio, a terra era sem forma e vazia, o Vazia. Espírito de Deus, e o Espírito de Deus Pai, se movia movia sobre as águas, né? sobre a face Da das águas. terra. Aham. É. Então, a gente vê a primeira descrição de Deus, não é que Deus é bom, que Deus é. Não, é que Deus se movia. Uhum. Então a gente fala que o movimento, né? Assim, a gente estar em movimento é o sinal de vida, é o sinal de que a gente está do próprio Deus Sim. em relação a isso. Ele sempre em E aí, movimento, né? Indo em direção aos povos, às pessoas. No próprio Éden, ele indo ao encontro de Adão, né? Aquele momento, a iniciativa de Deus falar com o homem, sempre foi assim, Deus procurando as pessoas, né? Isso, e a gente vê a descrição de Deus, igual você falou muito bem colocado, que desde o início, do início ao fim, é Deus se movimentando, Deus agindo, e Ele também movimentando pessoas Sim. e
povos para que ele seja adorado. Então, assim, é incrível a gente pensar com uma perspectiva, através da lente das escrituras. O que que esse momento, o que que esse movimentar de pessoas significa para nós como igreja? Uhum. Nós temos a responsabilidade de glorificar e adorar e testemunhar do Senhor. Então, esse é o nosso papel. E eu acredito que através das pessoas em movimento, também a gente pode pregar esse evangelho, né? Com certeza. Então, muito importante a gente falar sobre isso. Nós estamos vendo hoje a Fabiana trazer algo que nós até sabemos, mas às vezes nós não paramos para refletir com propriedade o quão é sério esse tema, né? O nosso Deus soberanamente, ele move todas as coisas, ele está no controle. Às vezes a gente não percebe, fala assim, Senhor, por que que eu estou tendo que mudar para essa região? Por que agora essa porta fechou, mas o Senhor está abrindo outra porta onde eu não queria ir? Às vezes nós já conversamos aqui, Fabiana, com outros convidados que falam, eu não queria. Aí Deus vai fechando as portas porque Deus já tem algo determinado. Mas quando você também percebe que o trabalhar de Deus, a sua ação soberana, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, atua ali, a gente sente prazer em servir. Então, assim como você, sua família hoje já estão num outro país, ainda no continente europeu, diante desse grande desafio, Deus pode e quer chamar outros para esse grande projeto. Ela falou muito da Alemanha, temos outros lugares, nós temos irmãos que estão servindo ao Senhor a partir da Europa, eles estão entrando na África, estão visitando outros povos na Ásia, tem sido também um ponto estratégico. Paulo fazia muito isso, né? Às vezes eu olho as viagens missionárias de Paulo, Exatamente. ele falava, ele passou por tais cidades, nem parou, mas ele foi na próxima, naquela próxima o evangelho se espalhou por toda aquela região. Então é uma estratégia missiológica que com certeza vocês também estudam isso e praticam. Olha, Fabiana, é uma pena que o meu tempo aqui está caminhando para o fim. Eu sei que eu falo isso sempre com todos os convidados, poderíamos fazer aqui um programa bem maior, mas fica o gostinho de quero mais. Mas eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você está aí no meio de um compromisso e parou o seu compromisso para nos atender. Que Deus abençoe você, o Sebastião, a Naomi e a Yael. Acertei? Correto, parabéns. Ah, que bom. Assim, eu vou te dar um grande desafio agora, porque nós temos aqui 2 minutinhos, mas eu queria que você dissesse uma palavra, além de tudo que Deus já te usou nesse programa, mas se dirigisse a quem está acompanhando o programa, que vai compartilhar esse programa, algo que Deus colocou aí no seu coração nesses 2 minutos para você compartilhar com quem está nos assistindo. Eu agradeço pela oportunidade, esse momento tão precioso. E o meu compartilhar com vocês gente, a seara é enorme, enorme. Nós temos muitas coisas a fazer. E eu uso as palavras de Jesus. Clame ao Senhor por mais trabalhadores. Se envolva, faça parte, invista, ore, faça o que for possível. O que o Senhor tem colocado nas mãos, o que o Senhor te deu como talento, como bênção. Eu falo que as nossas bênçãos não são para a gente reter, mas para abençoar outros. Então, o meu clamor, o meu pedido é usar as palavras de Jesus. Ore ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. Amém. Fabiana, muito obrigado mais uma vez e que o Senhor continue te abençoando aí agora na Espanha, que você continue sendo bênção por onde o Senhor te levar. Dê um abraço no Sebastião, nas filhas, em todos os irmãos em Cristo que nós não conhecemos, mas somos do mesmo povo, da mesma família da fé, que servam, tendo oportunidade nas igrejas ou nos lugares que você for. Há irmãos no Brasil, mandando um forte abraço para vocês e continuamos segurando as cordas aqui, clamando. E o programa Missão Mundo está à disposição. Vamos entrevistar em breve você num outro momento para você sempre nos atualizar desse tempo precioso e que Deus guarde vocês, livrando vocês de todo mal, protegendo vocês o tempo todo, como Ele tem feito até aqui. Muito obrigada, a gente que agradece esse momento precioso e assim, tem muita coisa para falar, a gente só falar sobre a diáspora, só sobre a Espanha, tem muita coisa para falar. Na próxima vez que eu for ao Brasil, eu quero Ah, será encontrar uma honra. vocês Você estará comigo pessoalmente. aqui no estúdio aqui, vai ser muito bom.
Isso mesmo, que delícia, né? A gente fala que a vida missionária, né? Com Como a palavra certeza. Bíblia, né? Os missionários e tudo mais. Então, muito obrigada. Deus abençoe você, irmão, irmã que está nos ouvindo. Obrigada pelo seu tempo, que o Senhor continue te usando. Estamos juntos, somos parte do corpo de Cristo. Amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, este foi o programa Missão Mundo de hoje, conhecendo um pouquinho do desafio missionário na Europa. Falamos da Alemanha, falamos dos refugiados, destes povos que estão em movimento, mas olha que coisa linda que nós ouvimos nesse programa. Deus também está em movimento, sempre esteve. Soberanamente Deus governa todas as coisas. Não tem nada acontecendo no mundo agora que você acha assim, acho que Deus não está sabendo disso. Deus não está por trás, Deus está governando. Tem vezes que a gente não entende, mas nem por isso nós devemos duvidar da soberania do nosso Deus. Não precisamos ter medo da vontade de Deus, não. Deus está no controle de tudo. Assim como Ele tem usado essa irmã com a sua família, Ele pode usar você também. Se você quer acompanhar este programa e outros, você pode nos procurar no canal do YouTube da Luz para o Caminho. Você também pode localizar o programa aí nas plataformas digitais pelo podcast. Também na Rádio SAF, este programa tem sido veiculado. E lá na Rádio Pense Bem, da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, nós também estamos lá participando da programação daquela rádio. Nós aqui da Luz para o Caminho estamos agradecidos ao Senhor por mais um programa Missão Mundo. Que Deus abençoe você. Em nome, então, da equipe Missão Mundo, o presbítero Cornélio Arthur Mendes, em meu nome, fica aqui um fraternal abraço e que Deus te abençoe e até o próximo programa. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br